teoria da psicologia social de trabalho, os movimentos operatórios, né, os trabalhos em grupo de grupos operatórios, ou seja, dentro do processo de avaliação, o psicopedagogo precisa ver disciplinas que ele possa entender todo esse processo. Na terceira fase do curso, ele precisa entender as técnicas de intervenção. E aí ele vai aprender o que é uma caixa de areia, o que é uma caixa de trabalho, a utilização do brincar, o jogo, como ele vai usar o lúdico e as terapias psicoterapêuticas que são possíveis ao trabalho do psicopedagogo. Esse é o programa ideal para um curso de psicopedagogia. É preciso que os cursos se adequem a isso. Por quê? Porque o psicopedagogo está saindo de um curso, se ele vai para um curso de psicopedagogia clínica, como chamam, ele vai ter um curso que vai ensinar para ele avaliação e intervenção. Se ele vai para um curso de instituição, ele só vai ver teoria, um pouquinho de aprendizagem e o resto mais teoria sobre ambientes. E ele vai terminar não aprendendo nada de avaliação, não aprendendo nenhuma técnica. Já vi psicopedagogos me procurarem que nunca ouviram falar em caixa lúdica, nunca ouviram em caixa de trabalho de Jorge Bispo, nunca ouviram falar em caixa de areia, nunca ouviram falar em material disparador, nunca ouviram falar nesses materiais. Não sabem usar estratégias psicanalíticas, não sabem como fazer um atendimento. Ou seja, pessoas despreparadas indo para o mercado de trabalho. Então, é preciso que as pessoas estejam bem preparadas nos seus cursos. É preciso que os cursos se adequem a oferecer um curso de psicopedagogia. Só isso. Um curso completo de psicopedagogia. Não precisa discriminar que ele é hospitalar, que ele é institucional, porque um hospital é uma instituição. Uma casa de repouso é uma instituição. Um berçário é uma instituição. Uma igreja é uma instituição. E toda e qualquer instituição que tem seres humanos que aprendam, esses seres humanos podem ser trabalhados com psicopedagogo, porque eles envolvem aprendizagem. E tudo que envolve aprendizagem leva ao psicopedagogo a reflexão sobre as dificuldades que aquelas pessoas não conseguem aprender. Então, dentro disso, nós já entramos na temática onde o psicopedagogo atua. O psicopedagogo, ele é um profissional que ele tem um campo de trabalho imenso, dentro do nosso país, imenso. Só ainda não está sendo inserido nesse campo de trabalho porque o próprio psicopedagogo ainda não se encontrou, ainda não se entendeu. Mas eu vou explicar. Todo e qualquer lugar existe aprendizagem. Todo e qualquer ambiente envolve pessoas e essas pessoas precisam aprender. Aprender habilidades. Habilidades de leitura, habilidades de contar, habilidade de raciocinar, de saber todos os tipos de operações, saber argumentação e várias habilidades, como a teoria de Garner nos mostra, várias habilidades que nós, seres humanos, precisamos ter. O psicopedagogo, ele vai ajudar as pessoas que têm dificuldade a trabalhar em suas habilidades. Mas também o psicopedagogo pode trabalhar a prevenção, trabalhando para que as pessoas daquele ambiente não tenham dificuldades para aprender. O psicopedagogo também pode trabalhar toda a sociedade. Então, mais especificamente, o mercado de trabalho, qual é o mercado exato do psicopedagogo? A área de maior atuação do psicopedagogo são as escolas. Então, nós vamos ter o psicopedagogo escolar, que eu prefiro usar do que psicopedagogo institucional, porque para mim ele não é um psicopedagogo só daquela instituição. Ele é um psicopedagogo próprio para uma instituição escolar. Porque a instituição escolar, ela é uma instituição diferente de um espaço de aprendizagem de saúde. Ele é diferente de um hospital, ele é diferente de uma penitenciária, ele é diferente de qualquer outro ambiente. O ambiente escolar, ele requer muito mais conhecimento de aprendizagem, mas ele requer também uma dinâmica própria daquele ambiente.
relacionamento com os professores, relacionamento com a coordenação, com a gestão, com a secretaria, com o Ministério da Educação, ou seja, tem mais fatores dentro daquele ambiente. Então, o psicopedagogo escolar, ele vai atuar tanto junto com a família, com os professores, com a coordenação, com a direção, como ele também vai atuar com os alunos. E esse trabalho com o aluno, ele pode ser preventivo, trabalhando junto aos professores métodos e técnicas de prevenção para dificuldade de aprendizagem. Nós sabemos que a realidade da nossa educação é muito mais preocupante. E a quantidade de pessoas que chegam ao terceiro ano, ao quinto ano, e ao ensino fundamental segundo ciclo, que não sabem ler e que não atingiram as habilidades necessárias daquela série, é muito grande. Então, é necessário mais intervenção dentro dessas escolas. E o psicopedagogo, nessa fase, ele vai fazer uma fase de avaliação. Ele vai avaliar quem são os alunos com transtornos, os alunos com dificuldades, vai ajudar, proporcionar a esse professor dessas turmas, levando método, levando eventos, levando pessoas que possam ajudar mais ainda, uma indicação de livro, trabalhando com esse professor em forma de parceria, conversando, mostrando a ele o caminho que ele pode trabalhar com aquele aluno com dificuldade. Esse pedagogo também vai trabalhar a família, mostrando para a família que aquele aluno precisa de intervenção. Se ele é um aluno com dislexia, se ele é um aluno com TDAH, se ele é um aluno com autismo, ou portador de qualquer outro tipo de necessidade especial. É o psicopedagogo que vai dar assistência a esse aluno. Não uma assistência individualizada de terapia. E isso só em casos realmente necessários, onde o psicopedagogo tenha sido contratado para a escola para fazer uma assessoria de intervenção. Mas o psicopedagogo contratado para aquela instituição escolar, ele vai trabalhar todo o conjunto daquela escola. E o psicopedagogo que presta assessoria para a escola, ele pode fazer um trabalho de intervenção mais direta com a turma do primeiro ano, com a turma do terceiro ano, que são as turmas mais preocupantes, com mais problemas de aprendizagem no nível de leitura e habilidades matemáticas. Ou aquele psicopedagogo que presta assessoria e não é contratado pela escola, mas ele é um trabalhador autônomo, ele pode estar prestando 2, 3 vezes na semana esse trabalho, de forma que ele vai fazer uma intervenção direta somente com aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem. Desta forma, ele não pode ter um conhecimento só a nível de instituições, só a nível de conceitos de grupos operativos, de grupos de trabalho em grupo ou de trabalho preventivo psicopedagógico. Ele precisa ter conhecimento do trabalho de avaliação, de todo o passo a passo e dos instrumentos de avaliação psicopedagógica. Ele precisa ter conhecimento do que ele é, de sua atuação e daquilo que ele pode usar dentro do seu trabalho psicopedagógico. Outros ambientes que o psicopedagogo vai poder trabalhar são as clínicas que já existem em tratamento para pessoas com distúrbios e transtornos. Como o psicopedagogo é especialista em educação, ele vai ajudar também essas pessoas a desenvolverem suas habilidades. Nós temos muitas clínicas onde trabalha equipes multidisciplinares como psicólogo, o fono, nós temos terapeuta ocupacional, nós vamos ter psicanalistas, o neuropediatra, e aí a gente vai ter o psicopedagogo também. Nós chamamos o ambiente de uma clínica de ambiente de saúde. Então, aquele ambiente de saúde atua o psicopedagogo. Neste ambiente de saúde, o psicopedagogo, ele vai fazer todo o processo de avaliação, nós chamamos de diagnóstico, vai fazer os encaminhamentos e vai propor uma intervenção caso seja necessário. E a pessoa vai estar com o psicopedagogo para descobrir as suas reais necessidades e desenvolver a sua capacidade de aprendizagem. Também o psicopedagogo pode abrir espaços psicopedagógicos, que são empresas aí dentro do Simples e como atendimento de educação em saúde. Existem finais que o contador abre esse atendimento. Você vai ter a sua empresa, montando a sua empresa, fazendo seus atendimentos. O psicopedagogo, ele não é um professor de reforço, ele não vai ensinar tarefa, ele não vai levar a tarefinha, estar ensinando, fazendo um reforcinho. Não, o psicopedagogo vai fortalecer a pessoa, vai mostrar a ela como aprender, vai mostrar a ela quem ela é, como superar as suas dificuldades.
Então, dentro desse espaço, ele pode ter um espaço para psicomotricidade, ele pode ser um espaço pequeno, mas pode ser um espaço amplo. Também não precisa ser só uma sala fechada com a pessoa. Psicopedagogia também pode ser num ambiente aberto, num ambiente com piscina, com cavalos, com natureza livre, ar livre, vários tipos de intervenção. Para isso, é preciso que o psicopedagogo estude, faça mais outras especialidades nesse sentido. Conheço projetos muito bonitos que trabalham com animais, psicopedagogos que estão fazendo mestrados nessa área de como aliar a psicopedagogia também com outras áreas terapêuticas. E são resultados incríveis, né? Conhecemos projetos diferentes. Conhecemos projetos também pelo Brasil de psicopedagogia no trânsito. Como ajudar as pessoas que querem tirar uma carteira. Quantas pessoas não conseguem tirar uma carteira de motorista? E não é por problemas psicológicos, não é por problemas de comportamento, não é somente pelo medo, mas porque essas pessoas têm dificuldade de memorização, elas têm dificuldade de se concentrarem na prova, elas não conseguem passar, às vezes, pela prova didática. Conheci pessoas que fizeram 7 vezes tratamento, 7 vezes fizeram a prova do Detran e foram reprovados na prova didática ainda. E passaram por um tratamento psicopedagógico e foram aprovados. Aprenderam a se concentrar, aprenderam a focar na prova, a estudar em casa, aprenderam a superar dificuldades de entender o que é direita, o que é esquerda, trabalhamos com ansiedade. Então, também a psicopedagogia pode ser ampliada dentro das próprias autoescolas. O psicopedagogo pode fazer projetos para as autoescolas. Também o psicopedagogo conheci um projeto muito interessante, que é a psicopedagogia da morte. Pessoas que trabalharam os conceitos psicopedagógicos dentro de funerárias, trabalhando a aprendizagem dessas pessoas, como enfrentar as dificuldades diversas da vida. Conheci projetos de psicopedagogia em berçários e creches, onde essas crianças estão sendo preparadas, todos com atendimento psicopedagógico, onde todos os professores são psicopedagogos e trabalham a relação, o vínculo, a dificuldade, já prevenindo que esses bebês não tenham dificuldade de aprendizagem. E aí eles estão sendo trabalhados toda a psicomotricidade, toda a formação de vínculo que eles possuem. Nós, psicopedagogos, é muito ampla a área. Também conheci projetos dentro das penitenciárias, psicopedagogos que trabalham junto com casas de abrigos, casas de menores abandonados, casas de os CRAS, pessoas que trabalham com deficientes, psicopedagogos que trabalham nas APAES, psicopedagogos que trabalham com os autistas, psicopedagogos que trabalham em diversos ambientes. Já conheci trabalhos de psicopedagogos de igrejas. Ou seja, são ambientes diversificados, amplos e que o psicopedagogo pode estar sendo inserido. Lutamos para que tudo isso seja mais ampliado, para que o psicopedagogo também seja aí incluído dentro dos hospitais, que são os ambientes de saúde também. Mas quando falamos em hospital, não estamos falando só para os internados, não estamos falando somente das classes hospitalares ou dentro das brinquedotecas. Estamos falando no psicopedagogo que atua para a população. Porque a não aprendizagem não é só um problema da educação, ele é um problema de saúde. É um problema de que a pessoa leva para a sua vida toda, que vai proporcionar mais desajustes sociais, dificuldades de relacionamento, dificuldade de se manter no emprego. Quantas pessoas não entendem e nunca conseguiram se entender porque tiveram mais dificuldade para aprender? E essa dificuldade para aprender resultou numa vida de muitos outros fracassos de relacionamento. São inúmeras pessoas que não conseguem se manter dentro de um relacionamento voltado às suas dificuldades, porque não tratou uma hiperatividade, não tratou uma dislexia ainda na infância. Então, são pessoas que... e hoje, quantas crianças estão passando por isso e os pais não têm condição de pagar um tratamento psicopedagógico particular. Por isso, a importância de um psicopedagogo a nível ambulatorial, nos ambientes de saúde público, também particular. Que esse psicopedagogo esteja sendo inserido nos hospitais particulares, nas equipes multidisciplinares,
levado também ao trabalho junto aos internados. Quantas crianças passam muito tempo internadas e elas precisam estar em contato com a educação. E o psicopedagogo pode estar trabalhando isso, trabalhando o psicodrama, trabalhando as brincadeiras, trabalhando a relação com a doença, a vida, a morte, né? Então, para trabalhar nessa área, o psicopedagogo precisa estar também preparado para lidar com todas essas emoções. Então, concluímos essa parte dizendo que tudo isso é ambiente institucional. Ambiente institucional que você está trabalhando todos os aspectos também da área clínica. Quando buscamos entender mais sobre essa área clínica, nós encontramos algumas questões. Se você pensar, se você pesquisar, clínico significa, vem de clinique. E clinique significa olhar para próximo, olhar perto. Por isso que ela foi introduzida a medicina, porque o médico olha de perto, ele olha mais perto do paciente. O psicopedagogo também faz isso, ele olha mais perto. Então, o clínico também é método. O psicopedagogo, ele também usa método. Então, o psicopedagogo institucional, ele também aplica método. Também, eu poderia dizer que ele também é clínico. Por isso, eu prefiro dizer que psicopedagogo é só psicopedagogo. Tem gente que se apresenta assim, eu sou fulano de tal, sou psicopedagogo clínico institucional. Eu não me apresento assim, eu sou psicopedagoga, eu sou só isso. Porque quando eu digo que eu sou só isso, eu já estou dizendo que eu sou tudo isso. Que eu já sou toda que eu abranjo, que eu estou capacitada para abranger todas as áreas. Claro, que depois que você se forma, depois que você ganhou todo esse conhecimento, você vai escolher que área você realmente vai atuar. E são tantas exigências dentro da psicopedagogia, mas exigências que você termina se fazendo porque é necessário. Se você vai atuar em uma escola, você vai precisar ter conhecimento sobre a rotina escolar. Então, você vai precisar comprar livro, fazer mais cursos. Se você vai atuar dentro de uma instituição de autismo, você vai precisar conhecer o que é o autismo, as técnicas de autismo. Ou seja, você nunca vai conseguir atuar em todos os ambientes de trabalho ao mesmo tempo. Você vai escolher um ambiente de trabalho para você atuar. Você vai precisar se encontrar como profissional. E aí você vai fazer cursos naquela área, mais de capacitação, comprar livros naquela área, e você termina se tornando uma referência naquela área. É preciso que a gente entenda que não dá para fazer, que muitas pessoas se perdem no meio de toda essa bagagem, porque não entendem que a psicopedagogia é uma única área e depois que você se forma é que você vai se encontrar, se buscar e se entender. Nós temos algumas perguntas aqui na nossa aula e nós vamos dar uma pausa para mostrarmos a base teórica daquilo que estamos estudando. Tá? Nós vamos começar com um livro que todo psicopedagogo deve ler, que é o livro de Nádia Bossa, A Psicopedagogia no Brasil, Contribuições a partir da prática. Então, esse livro está renovado, tem toda a história da psicopedagogia e ela vai explicando os conceitos, ainda tem esses conceitos também de clínica institucional, mas ela já faz uma certa diferenciação. O livro que mais a gente deve conhecer dentro da psicopedagogia é A Teoria de Jorge Bispo. Então, é preciso que você leia este livro. Este livro é a Epistemologia Convergente, tá? Olha aí a editora, curso, ok? Dentro desse livro, quando eu li a introdução desse livro, feita pelo próprio Jorge Bispo, que é uma tradução, ele é argentino, tá? Eu encontrei algo muito interessante quando ele vai... Foi essa leitura que começou a abrir os meus olhos do que é o clínico. Quando ele diz que psicopedagogo atua em qualquer lugar e que consultório é uma extensão do psicopedagogo. Se você é um psicopedagogo que atua domiciliar, e isso é possível.
Conheço muitos psicopedagogos que trabalham domiciliar, indo até a casa do cliente. Ele tem o seu kit de material, ele organiza o seu kit, ele tem uma lista de horários e ele vai até a casa do cliente. O cliente paga a sessão, mas também paga o deslocamento do profissional. Esse profissional, eu posso dizer que a casa daquela pessoa que ele está atendendo é o consultório daquele psicopedagogo, porque o consultório psicopedagógico é a extensão do trabalho do psicopedagogo, é onde ele está. Se naquele momento ele quer fazer uma intervenção, é tirar aquela criança daquela casa, é levar ela em um outro ambiente, ou ele está levando o seu consultório. Ele está atuando. Uma vez me fizeram uma pergunta, me disseram assim num curso, Jossandra, uma psicopedagoga uma vez falou que levou os meninos para o shopping. Isso está correto? Eu disse, depende. Se dentro do planejamento dessa psicopedagoga estava essa relação de levar ele para algum lugar, e dentro disso tem uma aprendizagem, está correto. Porque o nosso trabalho não está limitado a 4 paredes. Ele não está limitado a ser feito só de uma forma. Pelo contrário, nós precisamos de novas experiências, de novos métodos, de pessoas que estão fazendo diferente, que possam nos mostrar como isso está sendo feito. Porque hoje nós temos uma enorme quantidade de crianças que não estão conseguindo aprender, principalmente pessoas que não conseguem aprender com o método global de alfabetização. Essas pessoas estão chegando ao primeiro ano sem saber ler, estão passando para o segundo, quando chegam ao terceiro, os pais ficam desesperados, e quando elas passam do terceiro, aí vira um Deus nos acuda, né? Porque os pais correm em busca de um laudo, porque querem que os filhos sejam taxados como uma pessoa com transtorno. A escola também quer isso. Por quê? Porque o laudo justifica a não aprendizagem. E muitas vezes as pessoas só passaram por um processo de mal alfabetização. Então, é preciso que a gente tenha todo esse cuidado. Outros trabalhos que a gente tem sobre psicopedagogia, nós temos muitos outros. Olha, nós temos esse para entender psicopedagogia, tá? Da UACA, que é do professor João Berclair, bem conhecido na psicopedagogia, ele tem vários livros. Nós temos também Bases da Psicopedagogia de Olivia Porto, tá? É um livro que vai trazer uma noção geral sobre a psicopedagogia. Nós temos de Beatriz Escolas e organizadoras e outras autoras, Psicopedagogia, Contexto, Formação e Atuação Profissional. Esse livro já é mais difícil encontrar, porque é um livro mais antigo, da editora, deixa eu tentar centralizar, Artes Médicas, tá? Uma dica de você pode estar comprando esses livros usados, mais baratos, você acessa a estante virtual, que você tem muitos desses livros. Se você quer comprá-los novos, nós temos várias livrarias online, e uma delas é a www.lojavirtualdopsicopedagogo.com.br, onde nós temos várias opções de livros na área da psicopedagogia. Mais um livro, nós temos esse, de Psicopedagogia, também do professor João Belclar, tá? Também da UAC. São livros pequenos, fáceis de ler, que trazem alguns conceitos da psicopedagogia. Nós vamos trabalhar vários outros trabalhos a nível da avaliação psicopedagógica, tá? Nós temos muitos livros, uns bons, outros mais ou menos, e alguns mais, uns bem completos, tá bom? Durante as aulas de avaliação, nós vamos mostrar os livros que vamos trabalhar a parte de avaliação. Nós temos poucos livros, na verdade, que falam realmente o que é a psicopedagogia. Textos de fora, pouquíssimo nós conseguimos ler. Conversando com pessoas até que fazem graduação em Portugal, elas relatam isso, que terminam vendo textos vindos do Brasil do que textos mesmo vindos de lá. Ou seja, o Brasil ele se tornou referência. Pouco do que nós temos escrito, mas o que já tem escrito já é referência para os outros países. A psicopedagogia hoje no Brasil, ela é referência
em todos os outros países de onde a psicopedagogia já veio, né? O grupo Psicopedagogiando é um grupo que tem mais de 1 milhão de acessos. E dentro das estatísticas de acesso, nós temos acesso de diversos países. Nós temos acesso do Japão, nós temos acesso da Coreia, nós temos acesso de todos os países que têm língua portuguesa, acesso dos Estados Unidos, nós temos acesso imenso dentro do nosso país. Então, o que está sendo produzido aqui também está sendo visto lá fora, está sendo visto e valorizado dentro da psicopedagogia. Bom, então nós temos uma pergunta sobre a Renata, que ela vem falando sobre que no município dela, ela tem observado o grande número de atuação por parte dos neurologistas em pedir reclassificação de alunos. Tipo, o aluno não sabe ler e escrever, principalmente vai logo sugerindo dislexia. E sugerindo avaliação neuropsicológica, como você vê essa questão, tá? Eu já falei um pouco sobre isso, dessa necessidade urgente da nossa sociedade de classificar as crianças como uma patologia, como um transtorno, seja o que for, né? Nós vivemos um momento muito crítico da educação brasileira, porque nós temos mudanças de nível, mudança de técnica, leis para inclusão, discussão de inclusão, livros cada vez mais caros, uma educação cada vez mais cara, mais investimento em educação, tecnologia, professores capacitados, nós temos alguma coisa ainda dando de errado, porque nós temos muitos problemas ainda na escola. Nós temos muitas crianças que não estão sendo alfabetizadas. Isso está fazendo com que também o número de laudos diagnósticos esteja crescendo profundamente, né? Faz com que as crianças sejam rotuladas como hiperatividade, dislexia, disortografia, disgrafia, e a pessoa termina levando esse laudo para o resto da sua vida. Então, deve ser feito com muita atenção. Por isso, o psicopedagogo precisa ter todo um conhecimento. Ele não pode ter só parte do conhecimento. Ele precisa ter um curso bem fundamentado, um curso que ofereça uma estrutura. Claro que um curso, por maior que ele seja a nível de pós-graduação, que no máximo ele terá 1 ano e 8 meses, com aula aos sábados, vamos botar aqui uma boa pós-graduação, com 2 vezes no mês, durante 1 ano e meio. Mesmo assim, ele não terá ainda o suficiente de informação. Ele precisa estar constantemente se capacitando, comprando livros, lendo revistas, participando de grupos de discussão, fóruns, congressos, seminários, o que tiver. Porque ele precisa estar preparado para fazer diagnósticos. Quando a gente fala em diagnósticos, antes que alguém diga assim, psicopedagogo não pode fazer diagnóstico. Isso depende muito do que se entende essa palavra de diagnóstico, porque diagnóstico não é o resultado. As pessoas acham que diagnóstico, dar um diagnóstico, é uma expressão errada, ninguém dá um diagnóstico. A pessoa dá um resultado do diagnóstico. Diagnóstico é o processo de avaliação, é o processo de busca do resultado, de busca ou da causa. O que está acontecendo, qual é o porquê que essa pessoa não está aprendendo, o que está acontecendo, isso é o diagnóstico. O psicólogo faz isso, o fono faz isso, o psicopedagogo faz isso, porque nós trabalhamos durante 8 sessões investigando todo o processo de vida, o processo de saúde dessa pessoa, o processo de saúde mental, o processo de vida escolar, o processo familiar, os aspectos psíquicos. Nós vamos aí analisando tudo. Isso é um diagnóstico. O que o psicopedagogo não faz é afirmar que uma pessoa tem um transtorno. Ele vai direcionar esta pessoa a um outro profissional que, por sua vez, vai completar essa informação, esse diagnóstico. Ele vai fechar esse diagnóstico, ou ele vai refutar a ideia de um transtorno, ou ele vai autenticar e afirmar. Afirmando, ele vai dar um laudo a esta pessoa. Então, eu afirmo, o psicopedagogo faz sim o processo de avaliação, aplicando métodos, testes e estratégias.
O especialista que vai ser encaminhado, o neurologista ou o psiquiatra, ele vai atestar aí um laudo para que a família se resguarde dos seus direitos sociais. Entretanto, é sempre importante a gente estar colocando isso para a sociedade, essa preocupação de laudos. É importante que o psicopedagogo tenha esse olhar bem aberto, bem com muito cuidado, com muita preocupação em não rotular as pessoas. Porque o problema social é um problema de ensinagem. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes entre gêneros. O homem é diferente da mulher. O desenvolvimento cerebral é diferente no homem e na mulher. E é diferente de um homem para outro homem, de uma mulher para outra mulher. Mas o sistema de ensino, ele é único, ele é uniforme. O livro é igual para todos os alunos. Para o aluno com deficiência visual, para o aluno com deficiência auditiva, para o aluno com autismo, para o aluno com dislexia. É o mesmo livro adotado pela escola para diversos tipos de pessoa. O professor é o mesmo, com uma formação única, muitas vezes com salas superlotadas, com 3, 4 tipos de pessoas com deficiência na sala, muitas, e na maioria das vezes, sem um acompanhamento, sem um outro profissional auxiliar, sem um monitor, sem estrutura física na escola para manter essas pessoas. Então, são problemas que vão sendo gerados e não estão sendo tratados com seriedade na nossa sociedade. Eles estão trazendo outros problemas, trazendo ansiedade para as famílias, trazendo ansiedade para as crianças também, porque elas ficam ansiosas para aprender a ler e elas não estão conseguindo com os métodos ensinados pela escola, trazendo uma dualidade de opiniões, trazendo discussões, porque a escola ensina de um jeito, o reforço escolar vai ensinar do outro, aí a criança faz comum, a criança vai do psicopedagogo, aí fica cada um ensinando um método diferente, termina fazendo o que nós chamamos uma salada. A criança termina não aprendendo nada. Ok? Então, nós já respondemos aqui as nossas perguntas e vamos seguir em frente ao nosso roteiro, senão não completaremos o nosso roteiro. Nós precisamos também entender as teorias que embasam o trabalho da psicopedagogia. Eu até já falei, né, quando eu falei sobre o curso de psicopedagogia, não tem como o psicopedagogo não entender as teorias de aprendizagem. Ele precisa entender o desenvolvimento da psicogênese da leitura e da escrita. Como eu vou avaliar uma criança se eu não sei cada fase? Se eu não sei o desenvolvimento